Olá, chicos, olá, chicas, aula de espanhol. Eu sou o professor René e estarei com vocês aqui sempre nas aulas de espanhol, tá certo? Eu, a professora Eliane, e é um prazer para nós estarmos aqui com vocês trabalhando essa língua tão linda que é o espanhol. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Olha, hoje nós temos aqui na língua espanhola verbos irregulares em presente de indicativo. Quem pode viver sem fazer uso dos verbos? Ninguém, nem nenhum povo, né? Verbo é primordial na vida de qualquer pessoa. Mas antes de adentrarmos exatamente sobre os verbos, para que eu traga aqui, lendo, analisando os verbos irregulares, eu gostaria de convidá-los para esse pequeno vídeo. Vamos lá? Todos los días me levanto a las 7:15 de la mañana. Me lavo, me visto y tomo el desayuno. Salgo de mi casa a las 8. Voy al instituto caminando y llego a las 8:20. Empiezo las clases a las 8:30. Vuelvo a la casa y como a las 2:15. Hago los deberes a las 4. A las 5 meriendo y juego con mi perro y con mis amigos. Ceno a las 9:15 y me acuesto a las 10 de la noche. Muito bem, gostaram do vídeo? Um vídeo rápido, um vídeo curto, mas se você já tem conhecimento de verbos, perceberam que bastante verbos aí, né? Aparecem bastante verbos. E a maioria, quase todos, são irregulares. Mas, professor, o que é um verbo regular? O que é um verbo irregular? Assim como na língua portuguesa, na língua espanhola, já que a origem dessas duas línguas, né, da nossa, o português, e do espanhol, dos nossos vizinhos, né, a origem é a mesma, é o latim. Então, imagina a passagem da língua latina até chegar aqui no português e espanhol, como isso não originou muitos tipos de verbos. Os regulares, irregulares, e tem outros, anômalos, defectivos e tudo mais. Hoje nós vamos trabalhar somente com os irregulares. Então, gostaria de convidá-los agora para fazer essa leitura. Vamos lá. Nessa primeira leitura, nós temos aí, vejam as frases, presente de indicativo de los verbos irregulares. O que nós temos aqui? Atentem, por favor. Salgo de mi casa a las 8. O que você acabou de ver aqui no pequeno vídeo, né? Voy al instituto caminhando. Você entendeu quando a mocinha falou que ela ia para o instituto, para, digamos, a escola, sei lá, o local onde ela trabalha? Voy al instituto caminando. Aqui nós temos o verbo, esse primeiro é o verbo salir, né? Sair em português. Voy al instituto é o verbo ir, em português, ir. Empiezo las clases a las 8:30. É o horário que a aula dela começa, né? Eu empiezo las clases, né? Empiezo, ok? É o verbo empezar, empezar, ou seja, começar. Vuelvo a casa. Depois das aulas, ela vai, claro, voltar, né? Então, é o verbo volver. É o verbo voltar. Vuelvo a casa. Hago los deberes a las 4, né? Às 4 da tarde, o verbo que vai entrar em cena aí agora vai ser o verbo hacer, ou seja, fazer. Faço as atividades 4 da tarde. A las 5, meriendo y juego con mi perro e com mis amigos. Quer dizer, 5 da tarde depois das atividades é a hora agora do bem bom, né? Comer, brincar. Então aí nós temos o verbo. Não vou escrever não porque o tempo é curto. Merendar e o verbo jugar, ok? Gostaria de dizer para vocês que todos esses, salir, ir, empezar, volver, hacer, merendar e rugar, todos eles são verbos irregulares. Ok, pessoal? Verbos irregulares. E como verbo irregular na língua espanhola, assim como no português, eles têm uma estrutura própria que é diferente da estrutura dos verbos regulares. Bem rapidinho, os verbos regulares, eles seguem a raiz do verbo, sempre está presente em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos. Eu vou pegar aqui rapidinho o verbo na língua portuguesa, o verbo falar. Quando eu digo falei, falarei, falaríamos, falava, fale,
né? E se eu falasse, o radical que é F-A-L está presente em todos os tempos, pessoas e modos, ok? É um verbo regular, assim como o verbo hablar na língua espanhola. H-A-B-L é a raiz desse verbo. Vai estar presente em todos, né? Em todas as pessoas, tempos e modos. Isso daí configura-se um verbo regular, ok? É fácil, né? O regular. Agora, o irregular, o nome já está dizendo, ele vai ter irregularidades justamente no seu radical, na sua raiz. Um caso típico, como vocês acabaram de ver, vou pegar só o primeiro verbo, salir. A frase dizia, salgo de casa tal hora. Salgo, né? A raiz do verbo S-A-L, mas teve a implicância da letra G. O O é desinência, isso daí não conta, tá? Estou falando só da raiz. Teve um acréscimo de uma letra, de uma consoante, o G. De onde é que vem? Porque o nome do verbo é salir. Tirei a terminação verbal IR, o que sobra é a raiz, S-A-L, mas teve um acréscimo do G. Isso mostra a sua irregularidade. Vamos ver de perto isso aqui? Vamos lá, então. Aqui nós temos, vamos começar com, nesse caso, o verbo empezar e o verbo pensar. Esses dois verbos aqui, eles têm a irregularidade vocálica. Ou seja, existe uma irregularidade aqui na questão do E, do verbo empezar. Aqui, ó, eu deixei até marcado já para vocês, né? Esse é, que ele faz parte de quê? Da raiz. A raiz dele vai até onde, professor? Tire a terminação verbal, a R, o que sobra é a raiz, até a letra Z. Se esse E continuasse aí firme, ok? Mas ele vai ter uma mudança vocálica. O E vai virar IE. Se ele continuasse firme, seria regular, normal. Mas ele vai ter essa mudança para IE. Veja, eu começo, tu começas, na língua espanhola. Yo empiezo, tu empiezas, él empieza. Nosotros empezamos, vosotros empezáis, ellos empiezan. Pessoal, gostaria de dizer para vocês que esses dois pronomes, nosotros e vosotros, eles não entram na irregularidade. Nesse caso, pouquíssimos são os verbos que são irregulares em nosotros e vosotros. Existem? Sim, com certeza. São poucos. Nesse caso aqui, não há irregularidade. Veja, aqui nós temos empezamos, ó a raiz. O E continua sendo E e não IE, como esse caso, ok? O verbo, e aí empezais também. E o verbo pensar vai seguir o mesmo ritmo aqui, né? O E vai virar IE, ok? O câmbio vocálico, a mudança nas vogais. Então vai ficar yo pienso, tu piensas, ele pensa, e aí eu não vou escrever, tá? O tempo é curto. Ele pensa, nosotros pensamos, vosotros pensais, ellos piensan, ok? Esse é o verbo pensar. Próximo verbo, nós temos mais, vamos só ler aqui a frase. Empiezo a trabajar a las 8:30. Pienso que deveria estudar mais. Ambos, os dois, estão conjugados em que pessoa? Na primeira pessoa singular, yo, ok? Tem outros verbos que seguem esses? Tem. O verbo pensar, que eu já falei, cerrar, começar. Tem mais, tem uma infinidade, né? Negar, yo comienzo, ok? Yo nego, e aí por diante. Vamos agora para outro câmbio vocálico, outra irregularidade nas vogais. No verbo almoçar, o O, a raiz vai até a letra Z também, né? Tirou a terminação, que sobra é a raiz verbal, ok? Então, esse O de almoçar vai se transformar em UE. Isso nós não temos no português, né? O verbo volver, a mesma coisa, o O, ele se transforma em UE. Na língua portuguesa nós não temos isso, é característica do espanhol. Então, eu almoço, tu almoças, ele almoça. Como que vai ficar isso? Yo almuerzo, veja, yo almuerzo, tu almuerzas, él almuerza. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis, ellos almuerzan. O que nós percebemos? Nosotros e vosotros não teve irregularidade. Mas o verbo volver continua da mesma forma, professor? Claro. Yo vuelvo, o verbo volver, estão lembrado? É o verbo voltar. Eu volto, tu voltas, no espanhol. Yo... desculpa.
Yo vuelvo. Olha aí. O câmbio vocálico, né? O e. Yo vuelvo. Eu não vou escrever tudo, pessoal. Só falar com vocês. Tu vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos vuelven. Perceberam que nosotros e vosotros não existe, né? Alguma frasezinha aí com eles? Sim. Renata sempre almuerza com sua hija. Ele está conjugado em que pessoa? Terceira do singular. Ella, Renata. Los niños vuelven a casa al mediodía. Está conjugado na terceira pessoa do plural. Ellos, los niños. Ok? E a irregularidade está aí. Outros verbos que seguem esse modelo. Encontrar, yo encuentro. Recordar, tu recuerdas. Sonhar, ellos sueñan. Desenvolver, ele desenvolve. Dormir, yo duermo. E existem outros. Nesse caso aqui, a irregularidade dele, o E do radical vai se transformar em I, tanto para o verbo servir, como para o verbo pedir, ok? Tire aqui a terminação verbal, a terminação sempre é AR, ER, R. E o que sobra vai ser a raiz, que vai até a letra V. Então, o Ezinho aqui, se transforma no I. Eu sirvo. No português também, né? Eu sirvo. Tu sirves, em português, tu serves. Ou a mudança do português, né? Mas na língua espanhola, eu sirvo, tu sirves, sirve. Aí aqui não tem regularidade, servimos, servis, não existe. E eles sirvem. O verbo pedir, eu pido. Para nós é eu peço, né? Bem regular no português, com esse cedilha, né? No espanhol, eu pido, tu pides, ele pide, pedimos, pedis, pedem. Mais uma vez, nosotros e vosotros não entram na irregularidade. Alguma frasezinha aí? Ele sirve la cena a las 7 da noite. Né? Ela serve o jantar, 7 horas da noite. Daniel sempre pide leite caliente antes de dormir. O Daniel gosta de beber leite quente, ele sempre pede leite quente, né? Verbos que seguem esse mesmo modelo. Reír, medir, yo mido, corregir, eles corrigem, seguir, eu sigo, vestir, tu vistes, ok? O S transforma em I. Mais algum tipo? Sim, alguns verbos aqui que tem uma irregularidade na primeira pessoa somente. Só na primeira, tu, ele, nós outros. A partir do tu não há irregularidade, somente na primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? É o yo, ou seja, eu. Veja, o verbo correr. Correr significa pegar alguma coisa. Corro el autobús a las 7:15. Eu pego o ônibus tal hora. O verbo dar. Doy classes de espanhol. Olha, doy. Você está percebendo, né? A irregularidade. O verbo hacer. Hago los ejercicios de la escuela. O verbo poner. Pongo la mesa a las 8 de la noche. Ou seja, eu organizo a mesa. Nesse caso, esses verbos têm irregularidade somente na primeira pessoa, no yo, ok? O verbo trair, traigo. Olha a maneira, a letra I que entrou aqui, né? Traigo tus libros. O verbo saber, nós falamos, eu sei, no espanhol, sé. Sé que te gustan las verduras. E o verbo salir, que eu já tinha falado para vocês no início da aula, salgo, com esse acréscimo da letra G. Lembrando que eles têm irregularidade somente na primeira pessoa, yo, ok? O verbo conhecer também, conosco a muitos países, ok? O verbo, lembrando a vocês que verbos terminados em a ser, e ser, o ser e o ser, esse Czinho aqui, ele geralmente recebe um Z antes do C. Por isso que ficou aqui, conosco. O verbo nascer, nasco, agradecer, agradeço, traduzir, traduzco, sempre vai ficar assim, o Z e o C. Ok, pessoal? Muito bem. Professor, e o verbo descer, oír, venir, ir? Olha, eu sei que são muitas informações na cabeça de vocês, né? Mas é isso mesmo. Nós estamos trabalhando aqui verbos, eu estou dando aqui uma preliminar, praticamente, né?
para adentrar nesse universo dos verbos. É necessário realmente abrir o livro, consultar sites, fazer pesquisa para descobrir mais, para aprender mais. Vamos voltar aqui a esses verbos. O ir, por exemplo, como é que fica o ir? Aliás, o descer. O descer é o verbo dizer. A primeira pessoa é igual ao português, né? Eu digo. Lembrem-se, eles têm mais de uma irregularidade, ok? Mais de uma. Quando eu digo, eu digo, a letra é G. Onde é que a letra G se encontra? Onde? Na raiz do verbo. A raiz é D-E-C. É isso. O G já entrou aí, desapareceu, entrou o G. E ele é irregular. Eu digo, aí você tem o tu disses. A letra I também, no radical, nós temos o E. Aqui é um I agora. Complicado, né? Aqui continuou o E, mas aqui I. Eu digo, tu disses, disse, decimos, decis, dissem. Então, tem duas irregularidades aí, né? O verbo oír, que é o verbo ouvir. No espanhol, eu ouço, no português, eu ouço, no espanhol, yo oigo. A letra G também. Tu oyes, o Y. De onde veio o Y, que não está aqui no verbo? El oye, oímos, oí, oyen. Percebemos duas irregularidades. Na primeira, no yo e no tu. Tu, ele e eles, né? E o verbo venir, professor, é o verbo vir, de quem está voltando. O verbo vir. Eu vengo, na raiz do verbo tem algum G? Ele aparece aqui. Irregular, né? Eu vengo, tu vienes. Opa, o Ezinho aqui da raiz se transformou em E. Eu vengo, tu vienes, viene, venimos, venis, vienen. Duas irregularidades, né? E elas aparecem aqui, ó. E a da primeira pessoa. E o verbo ir, que é o nosso ir, né? Eu vou ir. Olha como ele é irregular. O V, não sei de onde veio, o Y também não. Eu vou, tu vas, vamos, vais, van. E aí, eu fecho esse assunto aqui com vocês dos verbos irregulares. Eu acredito que vocês compreenderam, ainda que foi rápido, bastante coisa, mas alguma coisa ficou, né? O importante é, a partir daqui, começarem a pesquisa. Mas vamos tentar praticar na dinâmica local interativa. Vamos lá, então? Eu trouxe aqui algumas questões para vocês. A primeira, complete as frases conjugando os verbos entre parênteses no presente do indicativo. Lembrando, todos os verbos são irregulares. Observem como é que se conjuga almoçar, salir, poder, e aqui tem mais. Conhecer e pedir. Lembrem-se de uma coisa, pessoal. Lembrem-se de uma coisa. Tem que entender em qual pronome pessoal o verbo está, a frase está trabalhada, organizada, estruturada, ok? Lembrem-se disso. Tem mais alguma questão? A segunda, só são duas. Completando la tabla. Aqui nós temos o verbo oír, venir, ir. Que verbo é esse que está bem aqui? E nós temos aqui, olha, vários espaços vazios, não temos? Eu quero que vocês completem agora. Vou deixar vocês agora com essa atividade, ok? Buen desempenho.
Ok? E aí, pessoal? Foi fácil aí fazer essas atividades? Conseguiram? Primeira e segunda questão. O que é que vocês me dizem agora? Antes realmente de vermos aqui como cada questão fica, eu gostaria aqui de saber sobre vocês. E agora, vamos aqui com a Luísa. A Luísa falou o quê? Na segunda questão, o primeiro verbo, né, a primeira coluna é o verbo dizer, decir. E ela conjugou aqui o que está faltando lá, colocou disse, dicen. Bom, na terceira coluna do verbo oír, ela preencheu como oigo, oyes, oímos, será. E o outro verbo, do verbo venir, viene, vienen. E para o verbo ir, boi, vamos, vais. Isso é o que ela falou que estava faltando. Mais alguém? Sim, Carlos. O Carlos colocou aí, oi, boi, oyes, viene, oyemos. Esse oi não existe, ok? O oi aí, o início não existe. Mas parabéns, Carlos. Os demais sim. Rúbia, questão número 2, ela colocou aí também, decir, dicen, colocou todos aí, não foi? Sim, os 4 verbos. Parabéns, muito obrigado. E a primeira questão, ninguém fez? Eu gostaria também de ouvir aí da primeira, se tiver alguém aí, ok? Mas tudo bem. Acredito que muitos estão aí, trabalhando, fazendo, quebrando a cabeça, né? E que certamente estão descobrindo aí qual é a flexão desses verbos, como se conjuga. Observem bem os pronomes pessoais de cada frase na primeira questão, tá certo? Então vamos lá então, vamos ver aqui a primeira. Na primeira questão nós temos, complete as frases conjugando os verbos, né? Os verbos já estão aqui entre parênteses, e para todas as frases, os verbos vão ficar no presente do indicativo. Ok? Em presente de indicativo. Muito bem. Com o verbo almorzar, como é que vai ficar essa frase? Larissa, comigo los lunes. Como é que vai ficar o verbo almorzar aí, né? Olha, eu estou falando de quem? De Larissa. A terceira pessoa de singular. Logo, eu estou falando dela. No espanhol, ella. Né? O verbo almorzar. Aí você começa. Al. E agora, o O. Existe algum câmbio vocálico, alguma mudança nas vogais? Nessa vogal? Sim. O O se transforma em UE. Larissa almuerza comigo los lunes. Quer dizer, toda segunda-feira ou na segunda-feira. Nas segundas-feiras, Larissa almoça comigo. Muito bem, e agora o verbo salir? Já deu aqui a pessoa, né? O Joe, quem está falando sou eu, na primeira pessoa do singular. Joe, o verbo salir, Joe, quem se lembra? Está lá no início da aula, né? Sal, aí tem um acréscimo de uma vogal, de uma consoante, né? Yo salgo tarde de la oficina, ou seja, saio tarde do escritório. O verbo poder, vamos conjugar no tu. É uma pergunta, né? Puedes hablar mais despacio, por favor? Por favor. Tu podes falar mais devagar? Né? Então, o O vai virar pue. Esse câmbio, essa mudança vocálica. O O vira ue. Puedes hablar mais despacio? Muito bem. A próxima frase, o verbo conocer. Lembram que os verbos terminados em o ser, a mudança, antes do C, entra a consoante Z. Né? No Joe, primeira pessoa, a irregularidade dele é somente na primeira pessoa do singular, do presente indicativo. No conosco a nadie, eu não conheço ninguém. No conosco a nadie. E o verbo pedir, a irregularidade dele está justamente aqui nesse E, ok? Ele está pedindo em quê? Joe. Les, em português é peço, né? Mas no espanhol, les pido um pouco de paciência. Eu peço a vocês um pouco de paciência. Les pido um pouco de paciência. A segunda questão, como é que ficou? Eu não lembro, acho que era Luísa, o nome da aluna, né? Ela disse que essa primeira coluna aqui está tratando desse verbo aqui. Cadê? O infinitivo dele é isso aqui, o verbo dizer, que no espanhol é
Decir. Ela acertou, claro, é o verbo decir. Eu digo, tu dices, ele ou ella ou usted dice. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Observemos aqui, como eu expliquei lá na aula, que não há irregularidade para nosotros e vosotros. A raiz do verbo, que é de, se, continua, veja, decimos, decis. A irregularidade, ele é um verbo de duas irregularidades, né? Ou seja, o aparecimento da letra G para a primeira pessoa, yo, e depois o que se transforma em i, em tu, ele, ellos, ok? Quem acertou, eu acredito que a Luísa acertou lá na hora que eu fiz a leitura. Parabéns, em espanhol, enhorabuena. O verbo oír é o verbo ouvir, né? Colocaram yo, oigo, já começa com uma irregularidade, a letra G que entra, né? Tu oyes, eu vi que ela colocou desse jeito. Tu oyes, ele oye. Nosotros não tem regularidade, nem vosotros, nem nosotros. Oímos, ok? Eles oyen. O verbo venir é o verbo vir. Eu vengo começa com irregularidade, né? Depois, o da raiz se transforma em i, ó. Tu vienes, ele viene. Nosotros e vosotros não tem irregularidade. O VN está presente aí na raiz, normal. E ellos vienen, ok? Tem irregularidade, sim. Por último, o verbo ir, que eu falei que ele é bem irregular, né? Ele já começa, primeiro, cadê a raiz do verbo? Não existe, ó. Né? O verbo é a própria terminação verbal, IR, ok? Então, yo voy. Olha aqui, o V, que ninguém sabe de onde veio, o Y também, né? Yo voy, tu vas, él va, nosotros vamos. Ele é irregular aqui, porque geralmente os verbos, sempre os verbos de terminação IR, quando chega no nosotros, o verbo partir, por exemplo, é partimos. Olha aqui, antes do nós é um I, e aqui é um A, irregular, né? Vosotros vais, ellos van. E aí a todos que acertaram, eu só quero deixar aqui os meus parabéns para todo mundo, ok? Parabéns mesmo a todos. Hasta breve. A sua aula continua no próximo vídeo.